Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? A gente está aqui novamente em mais um episódio aqui da Uneal, do Habeas Papo. E hoje eu trouxe dois convidados especiais aqui diretamente do primeiro juizado civil de Arapiraca. Anteriormente, eu fiz a entrevista com a doutora Carolina Valões. Hoje eu estou entrevistando os assessores jurídicos de lá do primeiro juizado. E a primeira entrevistada é a Renata Tenório, que ela é formada em Direito e Marketing e ela é assessora do Tribunal de Justiça desde 2012. Muito Isso. obrigado, Renata, por ter aceito este convite. Eu que agradeço pelo convite, Gustavo. E temos também Paulo Roberto, que é o segundo assessor do primeiro juizado. E Paulo atualmente exerce o cargo de assessor jurídico pelo TJ, formado em Direito pela UFAL em 2008. Autor do capítulo do livro Reconstruindo Elas, Experiências de Extensão nos Sistemas Prisionais Socioeducativos de Alagoas. E também é pesquisador do Núcleo de Estudos Políticos Penitenciários, que é o NEP, de 2016. Isso. Muito obrigado, Paulo, por ter aceito este convite também, de participar de mais um episódio aqui do Habeas Papo. Isso aí, eu que agradeço e vamos contribuir, né, com a nossa história aqui. Então, no podcast de hoje a gente vai começar primeiramente perguntando à Renata como foi essa trajetória acadêmica. Hoje, Renata é uma pessoa, né, bastante importante, inclusive. Ela inclusive, que faz a nossa formação, né, dos estagiários. Que legal. Isso, ela me fez a formação, aprendi bastante com ela. Mas a gente queria começar lá dos primórdios e queria entender como foi que começou esse interesse do direito, Renata, para você. Olha, Gustavo, é dos primórdios mesmo, viu? Eu tava dizendo hoje, eu digo, minha gente, eu vou resgatar aí 20 anos atrás, com essa carinha, mas assim, já tem uma longa história. Eu venho de Palmeira dos Índios, né? E 20 anos atrás, quando a gente pensava em fazer faculdade, não tinha esse leque de opções como a gente tem hoje. O interior, e para pessoas que não tinham tantos recursos financeiros, era bem limitada. E a mentalidade da gente era limitada também. Então, quando se pensava em vida, trabalho, a partir da universidade, só se pensava em 2 cursos, era a medicina e o direito. E eu queria, lá atrás, fazer arquitetura. Eu adoro desenhar, eu sou muito criativa, gosto dessa parte da arte. Só que não me dava bem com exatas e não existia na minha cabeça, e naquela época não se falavam sobre outros cursos que envolvessem criatividade. Então, como eu gostava muito de ler também, eu fui enveredando para o lado do direito e então fiz a faculdade, né, fiz a prova do vestibular na época, foi na FAU, que hoje ai, meu Deus, como é o nome da faculdade? A Estácio, hoje é a Estácio. E passei, fui para Maceió, tão matutinha, olha, tinha 17 anos, nunca tinha saído de Palmeira. Mas, assim, foi uma experiência muito positiva. Fui morar só com minha prima, minha mãe ficou no interior, então eu vivi toda aquela trajetória, né, da menina do interior, que vai morar na capital, eu aprendi muito e foi isso se seguiu, eu passei em prova de estágio lá no Ministério Público e eu amei trabalhar no Ministério Público. Conheci, assim, me deparei com promotoras de justiça que realmente fazem jus ao nome e ali deu a virada de chave da minha vida profissional. Foi quando eu aprendi a ser gente, sabe? Quando eu olhava a forma como elas atuavam, muito vibrantes, atuantes, apaixonadas pelo direito, eu falei, é aqui, esse é o meu lado. Esse é o lugar que eu quero estar. Eu não quero ser uma uma ter uma atuação passiva no direito, só de receber e de esperar que chegue até mim. Eu quero fazer coisas. Eu vou pegar já esse meu jeito muito dinâmico e vou usar para ajudar as pessoas onde quer que eu esteja no direito. Mas eu aprendi com elas. Amélia Campelo, Nina, foram determinantes para a profissional que eu me tornei. Que maravilhoso. E para você, Paulo, durante essa sua trajetória na UFAL, quando você se formou, quais disciplinas que encantam e cantaram você durante a graduação que fizeram hoje ser o Paulo de hoje? Então, eu entrei também na universidade, acho que em 2012, na Universidade Federal de Alagoas, e entrei já com greve, né? A gente já iniciou o semestre com greve, e assim, eu gostava muito mais da parte penal. Eu gostava muito da teoria do direito penal e do direito processual penal. Apesar de que hoje a gente trabalha com o direito civil, né, mais constitucional e do consumidor, aqui no Juizado Especial, mas eu tinha muita facilidade para lidar com o direito penal e processual penal, na teoria.
Na prática, a gente não teve tanta, pelo menos a minha participação como assessor do tribunal, eu não tive tanta eh, atuação no direito criminal, mas era o que eu mais gostava e admirava, inclusive, os professores, né? Gostava muito de como eles repassavam as informações e como aquilo encantava a gente. As histórias que eles traziam de casos que eles já tinham sido representantes, né, de acusados e tudo mais. Então, eu creio que era o direito penal. Então, eu vi aqui no seu currículo que você também criou um projeto de extensão, não é isso? E Isso, aí, é basicamente direito penal, né, direito de execução isso. penal. É. Era o direito penitenciário e direito de execuções penais. A gente atuava dentro do presídio, que é lá o complexo penitenciário ao lado da UFAL. Então, a gente criou um projeto, a nossa turma criou um projeto que se chama Reconstruindo Elos, com a professora Elaine Pimentel, você conhece? Maravilhosa. Professora criminal também da gente. E a gente atuava em cada unidade do complexo, era o Baldomero Cavalcante, o presídio feminino, o presídio da ressocialização, o núcleo ressocializador. Então, a gente trabalhava certos aspectos do direito com os reclusos de lá. Tratava de diversos temas, desde os jurídicos até assuntos sociais também. A gente sempre levava uma pauta para eles e diversas dúvidas também jurídicas que eles requeriam. Então, esse projeto se mantém até hoje na universidade, o pessoal continuou enfrentando, né, esses desafios e tá de pé até hoje. Ah. E, Renata, houve momentos de dúvida, assim, se você realmente ia seguir na carreira ou até hoje mesmo no seu trabalho, principalmente assim no ramo do direito? Olha só, Gustavo, eu sempre me identifiquei com várias áreas de atuação. Eu gosto de fazer várias coisas, meus olhos brilham por várias coisas. De um tempo para cá, bem recentemente, eu descobri que existe um conceito para isso, que é multipotencialidade. Então, eu não sou uma pessoa focada à especialidade, a me especializar em algo, mas a ter interesse generalista sobre várias coisas. Tanto dentro do direito, eu consigo gostar de várias coisas, então eu passei dentro do Tribunal de Justiça por várias varas, por exemplo, já passei por um único ofício, já passei por uma vara criminal durante 5 anos e eu gostava, e eu me empolgava, e eu me interessava por aquele assunto, eu me aprofundava quando a gente saía, aí fomos para uma vara civil residual com recuperação judicial, eu me encantei pela recuperação judicial, estudei, me aprofundei, desenvolvi métodos de trabalho lá, junto com a minha chefe, e agora estou no juizado, aí aprendi a parte do cumprimento de sentença e me especializei. Então, assim, eu sou muito diversa e também para fora do direito. Eu já tive negócios eu fazia doce para vender, eu fazia comida fit para vender. Então, assim, eu não me limito. Não me limito, eu quero viver nessa vida tudo que me fizer bem, que me fizer feliz. Então, eu sempre tenho outros interesses paralelos, mas ainda não surgiu em mim uma vontade de abandonar o direito. Eu gosto, para mim, faz parte da minha missão. Eu gosto de ajudar o outro, e eu acho que é um caminho muito bonito o judiciário para a gente conseguir cumprir com essa missão de ajudar o outro. Entendi. Então, assim, pelo seu perfil, a gente entende que uma pessoa não nasce exatamente para fazer aquilo durante uma vida inteira, né? Então, você é a prova viva de que a gente vai estar sempre se construindo, reconstruindo, construindo, reconstruindo, até a gente realmente encontrar um sentido, né? Perfeito. E há Muito pessoas e bom. pessoas. Tem gente que é especialista, que desde pequenininho, eu quero ser médico, e estuda para aquilo, e vai ser médico, e é médico a vida toda, e morre sendo médico, e constrói um legado muito bonito. Mas tem gente que é como eu, que ao longo da vida vai se descobrindo, vai se aprofundando, vai desistindo, e vai fazendo acontecer. E não tem o certo nem errado. Cada pessoa tem o seu jeito, o seu mundo. E no âmbito do jurídico, né? Como foi que surgiu essa oportunidade para você trabalhar como assessora jurídica, Então, inicialmente? vê só, foi muito lá atrás. Só existiam assessores antes na capital. E aí, quando houve o projeto de interiorização dos assessores, a minha chefe tinha pouco tempo, nossa chefe, né, comum de nós três, doutora Carolina, que já esteve aqui, ela trabalhava sozinha no início da carreira, né? Ela não tinha assessor nenhum, só estagiários. E aí surgiu a oportunidade dela indicar uma pessoa. Nossos cargos são cargos comissionados por indicação dos magistrados. E aí ela pediu
pediu auxílio a uma colega dela, que é juíza também, que é de lá da minha cidade, que é Joyce, que é uma querida juíza. E Joyce falou: olha, tem uma pessoa que eu conheço, Renata, eu tinha uma bebezinha e eu estava estudando para concurso. Aí ela falou: ela é ótima, estudiosa. E aí a doutora Carolina disse: eu quero testar. E aí nesse teste fui para Cajueiro e a gente deu um match desde o primeiro contato, assim, muito bom. A Carol, vocês sabem, né? É uma pessoa muito simples, muito humilde, muito disposta a ensinar e a aprender. Então, não tem dificuldade de trabalhar com ela. Ela teve muita paciência para eu aprender naquele começo, né? Me ensinou tudo que eu sei, hoje as coisas que eu faço, eu aprendi com ela. E ela me deixou muito livre também para criar e usar dessa minha vivacidade e criatividade. Ela sempre me deixou muito livre para também colocar o meu melhor no trabalho. E por isso eu floresci dentro do judiciário, eu devo muito a ela. Inclusive, assim, eu agradeço muito também de estar estagiando lá. Realmente, aquele estágio está sendo uma escola. Principalmente na parte de execução, né? A gente chega lá e a gente estuda muito na teoria, como você estava dando os cursos pra gente. A gente chega lá, cai lá na prática e diz: meu Deus, e agora? Pra onde é que eu vou? E tá toda hora eu perturbando a Renata. Renata, isso aqui me ajuda. Não só a Renata, né? Como o Paulo também. E aí, Paulo, conta pra gente também como foi esse início de carreira para chegar até a assessoria. Eu inicialmente conheci a doutora Carolina quando estava trabalhando em Rio Largo. Antes dela chegar na promoção para Rio Largo, eu já estava trabalhando lá no serviço cartorário. E acho que com 6 meses em seguida que eu cheguei lá, a doutora Carolina chegou e passei a ajudar também o pessoal do gabinete, né? Como ainda em função da prefeitura, eu era um cargo em comissão da prefeitura de Rio Largo. E trabalhei inicialmente no gabinete com Renata e o segundo assessor, que teve a chance de abrir também. E ficamos lá em Rio Largo por, acho que cerca de 3 anos, Quase foi? 3 Foi, anos. quase 3 anos. E quando a doutora promoveu para Arapiraca, ela me convidou. Aí perguntou se eu queria vir morar aqui e se eu queria assumir pelo tribunal o cargo de assessor. Aí eu disse: vou embora, vou enfrentar, vou seguir. Minha amiga Renata sempre me ensinando tudo, como era o trabalho, como a doutora gostaria que fosse, né, feita as minutas e tal. Então, assim, Renata também, devo todos os ensinamentos. E doutora Hoje é melhor Carolina que eu, também. viu? Faz tudo. Mas eu que pergunto a ele hoje. Renata ajudou a fechar a mala Isso. e vamos A embora gente para carrega junto. Oxi, e vamos não. embora para Arapiraca. Mas assim, Renata, principalmente eu quero mais uma dica para quem, principalmente para a gente que está na universidade, para a galera que está lá, porque a gente sempre fala: nossa, vou me empenhar muito porque vai que apareça uma oportunidade de ser assessor. Qual é um perfil que é essencial para poder hoje exercer um cargo de assessor jurídico? Veja só, o cargo de assessor ele é uma função de confiança do juiz. Então, a gente não tem como traçar um perfil ideal, porque cada juiz tem as suas características de escolha. Né? Tem juízes que preferem uma técnica muito apurada, tem juízes que preferem habilidades socioemocionais mais apuradas. Né? Então, assim, o ideal é que você seja tecnicamente preparado, que você conheça do direito, tá? De uma forma geral, que você entenda qual é o papel do juiz. O que é que o juiz faz? Para você saber o que é que o assessor faz, porque o assessor faz exatamente o que o juiz faz, né? As minutas de decisão, despachos e sentenças. Então, você tem que conhecer, né, o universo de decidir a vida do outro. Então, isso é muito importante, porque o direito em si, naquela hora lá, você vai ter a consulta, você vai conseguir pesquisar, mas você tem que entender como se constrói uma base de uma decisão judicial, que seja despacho, decisão ou sentença. E você precisa ser desenrolado. Eu acho que essa habilidade socioemocional de você fazer um pouco de tudo e também ser estratégico, ajudar o seu juiz no desenvolvimento das estratégias para o atingimento das metas. Então, é você aprender a trabalhar por lotes em processos, é você trazer recursos, você saber atender advogados e partes, você vai ter contato. Tem juízes que até não permitem que os assessores atendam, preferem que não. Então, isso é muito pessoal, mas eu acho que você precisa ser o bom desenrolado, não é, Paulo? É como eu sempre digo a você, né, amiga? Quando a gente
assume o cargo de assessor, a gente tem que pensar igual o juiz. Então, Isso, como é que a gente agiria se fosse ela aqui? isso, Então, é mais ou menos isso. A gente isso, tem que decidir, tem que pensar, agir, atender da isso, forma como o magistrado que a gente é assessor se isso, comportaria. Né? Então, a gente está decidindo ali, minutando, né? Vai preparar uma decisão isso, com a cabeça do juiz isso, que a gente está assessorando. Então, a isso, gente tem que pensar que aquela decisão é ela que está fazendo, isso. a gente está fazendo por ela. Então, a gente tem que pensar exatamente como ela agiria. Né? Exatamente. Então você tem que ter uma conexão muito grande. Por isso que é uma função de confiança do juiz para com o seu assessor, né? Que você tem que se transportar, né, para aquele lugar. Às vezes tem coisa que a gente diz, eu acho que eu não decidiria assim, mas a doutora Carolina decide assim, e assim a gente vai colocar no papel. E trazer também esse jeito do juiz para o atendimento das partes. O Paulo falou bem, como ela é? Ela é uma pessoa humana, acessível, a gente não pode ser menos acessível do que ela. Né? A gente não pode tratar as pessoas pior do que o que ela trataria, ela trata todos muito bem. Então, a gente vai trazendo, a gente é a extensão dela, né? Do jeito dela de ser, de se comportar, da técnica dela. É isso. E aí, para você que quer ser assessor, é ter essa sensibilidade, sabe? Para você ou qualquer outro dos meninos que queiram ser assessores, é ter essa sensibilidade, de entender. Não basta que eu seja o melhor tecnicamente, eu tenho que ter outras habilidades. Entendi. E você, Paulo, nesse cargo, quais são os desafios que a gente mais encontra no dia a dia? Que diga, nossa, esse problema aqui é um problema muito recorrente que eu tento enfrentá-lo sempre. Assim, eu creio que hoje nosso grande maior problema é eu acho que a vultuosa ingresso de demandas no judiciário, né? Sim. Principalmente da gente que trabalha com juizado especial, né, e demandas do consumidor, a gente sempre se depara com um número muito extenso de ações que tramitam, né, que dão entrada, assim, de formas, inclusive, desordenadas, né, sem um mínimo respaldo probatório comprovado, né, para a gente analisar. E eu acho que isso é um problema já da classe, entendeu? Da classe para averiguar se de fato seria necessário, se tem outros meios, tantos métodos, né, extrajudiciais para a resolução do problemas, ou mesmo alguma coisa que não vai, o problema não vai ser resolvido no judiciário. Então, eu creio que nossa maior problema hoje no judiciário e como assessor, né, dar conta dessa grande quantidade de ações que vem A chegando. demanda é muito alta, nós acabamos sendo poucos, às vezes coisas que não deveriam estar ali atrapalham o direito de outras pessoas que têm realmente demandas sérias de estar ali, e isso se torna um problema, inclusive, para o atingimento das metas que o CNJ nos impõe, né? Nós somos muito cobrados para o atingimento de algumas metas e a gente não consegue, talvez, dar a qualidade que a gente gostaria para determinados casos que são mais sérios, porque existe um ingresso, às vezes, predatório mesmo de demandas volumosas, né, Paulo? E falta, às vezes, esse critério mesmo de juntada do mínimo de provas, né, de uma narrativa também que seja compreensível do Isso. texto dos fatos. Eu acho que é isso. Essa é a nossa maior dor. É o E sobre essa demanda, né? Inclusive, era até uma próxima pergunta que vocês já responderam. A tecnologia da inteligência artificial, ela tem ajudado no dia a dia com vocês? Como é que vocês estão trabalhando junto com isso? Não utilizam, utilizam? Ou vocês veem, como é que vocês enxergam também isso dentro do judiciário brasileiro? Olha, eu sou muito a favor do uso da tecnologia e da inteligência artificial. Já existem robôs em teste, né, em vários tribunais, inclusive no Tribunal de Justiça, até para buscar demandas repetitivas, para buscar os recursos repetitivos do STJ, a repercussão geral do STF. Então, já existe, né, os bots já estão trabalhando dentro do judiciário. O nosso uso ainda é um pouco limitado,
complicado, né, Paulo? A gente ainda não se sente confortável de fazer uso da inteligência artificial para as minutas. Como a gente também trabalha com muitas demandas que são repetidas, né, pelo menos em temas, a gente já tem os nossos modelos gerais e a gente adapta muito caso a caso. Eu ainda não faço um uso excessivo, por exemplo, de ChatGPT, porque a gente ainda tem receio, né? A gente Sim. ainda é velha guarda nesse É. ponto. Mas, assim, eu olho com muita esperança, inclusive para vencer essas demandas repetitivas. De vez em quando eu chego para ele, dou um bom diazinho. Bom dia, chat, me ajuda aqui, por favor, nessa dúvida. Eu também acho que é uma coisa que tem sua grande valia, né? Assim, com cuidados, claro, porque a inteligência não é 100% Isso. fidedigna, né? Inclusive para situações jurídicas, porque a inteligência vai lhe informar, vai lhe dar aquela resposta e que muitas vezes não é o direito regular e válido que está, né, Exatamente. na nossa jurisprudência ou na nossa doutrina. Então, assim, tem que ser visto com muito cuidado e com muito critério e de E ser muita muita responsabilidade. responsabilidade, ser usado com, assim, acho que muita parcimônia para Sim. ser aplicado, né? Isso é algo que a doutora Carolina também Sim. sempre bate muito na tecla com a gente, assim, olha, cuidado, não é para demonizar, mas também não dá para ter um uso irrestrito, sem critérios, sem uma consulta mais profunda depois, para poder se certificar do que o que está sendo dito ali é realmente o que está em uso. Então, a gente tem tanta cautela que a gente prefere usar menos. A gente prefere usar o nosso colegiado, que sou eu e Paulo, um perguntando ao outro, o que é que tu faria aqui? O que é que tu acha disso? Esse colegiado funciona bem melhor. Bem melhor. Inclusive, eu sou da época do direito que eu já peguei todos os processos digitais, né? Sim. Então, Renata provavelmente pegou lá a velha guarda, aqueles Uhum. processos físicos, né? Então, Sim, hoje para mim é história, mas lá no é juizado real. muitas vezes o pessoal chega com processo físico e eu chego lá, gente, ó, É real. não é real, eu não sei para onde é, um processo de 2009, Sim. lá escaneado, eu nem sei Uhum. como é que era. Esses dias eu aprendi até o que era carga, que eu não sabia, Sim, né? sim, é Então, é verdade. uma coisa assim que hoje para mim a faculdade é bem distante, mas que para vocês realmente pegaram uma época de transição, né? Isso foi. O Paulo também, não foi, Foi, Paulo? peguei já o início da O finalzinho digitalização. dos. Foi. Eram estantes, assim, e nas estantes tinham etiquetas, os processos também eram bem etiquetados, porque, por exemplo, cada classe, assunto tinha uma etiqueta de uma cor, e aí os processos ficavam separados. E a fila, tipo, esse é para carga para o promotor de justiça, aí ficava lá separadinho. Esse aqui é para vista da defensoria, e ficava lá. Aí a defensoria ia no balcão, assinava um papel e levava os processos. Então, assim, era rojão, era rinite por cima de rinite. Tinha gente que ia com um carrinho de feira Sim. para botar os processos todos para levar Nossa para Senhora. casa. Era. Poxa, Era assim, Incrível pensar, né, hoje, tipo, 10 anos depois, que isso, num passado recente, num passado né? muito recente, muito recente. como era frágil o nosso processo. Imagina um processo criminal de papel, onde o advogado do réu podia simplesmente desaparecer com o processo, né? Era de muita confiança também, né, sim. no sistema de justiça, assim. Mas hoje é bem mais fácil. Por isso que quando eu dou aula para os estagiários, né, que estão acessando, quando eu vou falar do SAG, eu falo, gente, faz de conta que isso aqui é uma prateleira. E aqui são as filas são os lugares onde os processos estão alocados. Pensa assim que vai ficando mais fácil de entender o que é o sistema, o que são os processos e o que é que eles estão fazendo em cada lugar. Cada lugar tem um motivo, uma razão de ser. É por isso que justamente eu toco nesse assunto da inteligência artificial, porque para vocês o processo digital foi um divisor de águas, né? Sim. Então eu enxergo como um divisor de águas novamente no mundo do judiciário a inteligência artificial, né? Então Perfeito. provavelmente estou pegando o início de uma transição que está ocorrendo agora, né? Então, quem sabe daqui a 10 anos, Sim. alguém esteja me entrevistando e falando, nossa, como era que vocês faziam decisões sem inteligência artificial, né? Exatamente. Porque, assim, como a advocacia já usa, e por isso há um volume imenso de demandas, se a gente não usar, o judiciário vai parar a qualquer momento, vai colapsar. Porque, imagine, tem bots criando petições iniciais todos os dias a rodo e as petições estão dando entrada. Se a gente não fizer uso de um recurso parecido para dar vazão a esses processos, o que é que vai acontecer? Nós não vamos dar conta.
Tá? Uhum, Uma lentidão do judiciário maior que já Uhum. ocorre, né? hum. Então, agora a gente vai entrar numa pauta que eu acho bastante importante mesmo, né? Para mim é uma das mais importantes, que é a da diversidade e da inclusão. Como é que você enxerga, Paulo, essa pauta do mundo LGBT dentro do judiciário? Eu acho a pauta da, do LGBT, né, que é IAPN+, hoje, eu considero assim, que está extremamente avançado, né, no nosso judiciário. Eu acho que as leis e a jurisprudência, principalmente, têm aplicações muito mais favoráveis, né, e protetivas o pessoal. E, assim, tem aplicações também muito paralelas, como a Lei Maria da Penha, para transexuais, né, pessoas que são travestis, que tem a aplicação da Maria da Penha, né, de forma análoga. Então eu acho, assim, um avanço surpreendente. A jurisprudência também, o casamento, né, homoafetivo, as relações estão hoje muito mais, asseguradas, né, principalmente Chanceladas, né? chanceladas, asseguradas, principalmente questões patrimoniais, né, e sucessórias. E isso para mim é um avanço muito significativo. E claro, isso tende a sempre melhorar, né, a ter muito mais construções benéficas. E eu acho que tá bem legal. Precisa melhorar, claro, sempre, Precisa, né? né? Sempre. Sempre. A gente sempre precisa de adaptações, até porque o mundo é dinâmico e hoje está de um jeito, daqui a um tempo pode se mudar alguma situação. Então, para mim, tá bem, tá bem. E você, Renata, eu queria ver uma visão feminina. Como é que você enxerga hoje o mundo feminino no judiciário? Como é que você enxerga desafios? Já alcançou alguma meta, alguma proposta de equidade? Eu acho que a gente tem mais espaço hoje dentro do Poder Judiciário. Só de estar lá, a gente já está fazendo volume, já está mostrando o nosso valor, né? Só a possibilidade da gente ocupar esse espaço já diz muito, que antes era predominantemente masculino. Então, eh, eu vejo também, por exemplo, juízas ocupando cada vez mais espaços maiores de poder, de coordenações, de direções no Tribunal de Justiça, mas a gente sente falta, né? A gente só tem uma desembargadora mulher, então faltam mais mulheres lá para a gente poder se ver mais representada e compreendida, porque, de fato, só uma mulher consegue compreender o universo de outra mulher. E aí a gente vai ter as nossas pautas, que são do nosso universo, mais consideradas, sabe? Nós, como servidoras, tendo uma representante que seja uma mulher, eu acredito que vai ter um olhar cada vez mais sensível para as nossas questões, sabe? Eu acho que já avançou muito. A nossa chefe, por exemplo, é coordenadora já há um tempo e dos cursos especiais da ESMAL e tem feito história na ESMAL. Tem feito história no estado de Alagoas e fora daqui, representando o nosso estado, o nosso tribunal tem sido assim um grande nome. Todos os cursos, todos os projetos que têm sido desenvolvidos durante a gestão dela. Então, assim, mulheres têm isso para oferecer, sabe? Nesses espaços, ocupando espaços de poder mesmo, de decisão, de criação. Então, eu quero ver cada vez mais mulheres nesses lugares. Que- que- E a gente vai para uma pauta agora que são as melhorias. E, Paulo, como é que você acredita que possa melhorar, não só dentro dos juizados especiais, porque nós temos dois juizados especiais cíveis, né, aqui em Arapiraca, tem um criminal, temos também os da capital, mas o que é que você vê que possa melhorar, tanto na dinâmica, no atendimento ao público, ou na celeridade processual? Eu creio, assim, que hoje, principalmente, eu acho que é muito a questão pessoal, né, amiga? A gente tem uma quantidade, não chega a ser baixa, mas assim, para hoje a demanda, né, não se adequa ao quantitativo de pessoas, de servidores, de assessores, Sim, né, juízes que hoje acumulam varas verdade. comarcas ao mesmo tempo. Então, assim, hoje o desafio que eu entendo maior seria esse aumento, né, de servidores ou possibilidades melhores de trabalho, Isso. inclusive, para que a gente possa efetivamente prestar aquele serviço da forma mais adequada, célere, né, principalmente para o nosso o juizado,
E eu creio que é mais ou menos isso, Isso. né? Há um assunto que pouco se fala, inclusive eu fiz um curso sobre criatividade, né? E eu esqueci até o nome, meu Deus, do curso. Depois eu me lembro, porque eu tô assim, eu tô meio idosa. Mas assim, sobre inovação no Poder Judiciário. E a gente falava que tem um elefante branco, assim, nas mesas dos tribunais, que é o envelhecimento dos servidores, né? Os servidores estão envelhecendo, as tecnologias estão chegando e o que fazer com essas pessoas? Eu acho que é preciso olhar com mais humanidade para as pessoas e também para os nossos jurisdicionados, para o que eles esperam de nós, para esses recursos tecnológicos, como operacionalizar, onde alocar essas pessoas, o que fazer, trazer mais pessoas, abrir mais concursos, é preciso organizar isso, porque às vezes há um volume grande de servidores ali, mas aqueles servidores não estão conseguindo se adaptar àquela nova realidade. E a gente não pode desistir das pessoas. A gente precisa alocar essas pessoas em lugares onde elas possam oferecer o melhor delas, serem úteis até o fim, né? Porque se a gente utilizou da melhor fase do trabalho dessas pessoas, né? De juventude, da força de trabalho naquele começo ali, a gente precisa agora reestruturar essas pessoas e trazer outros operadores que possam mexer com essa tecnologia. É preciso olhar para isso com seriedade. Eu acho que isso é uma grande questão dentro do Poder Judiciário. E a gente já está chegando na reta final, né? Então, eu queria saber, Renata, um conselho hoje que você vai dar para a gente sobre a carreira jurídica. Um conselho para um estudante de direito, principalmente para as próximas gerações que vão vir, que vai ficar aqui eternizado no nosso YouTube, né? Que conselho você daria para os jovens advogados ou que sonham entrar na carreira jurídica? Olha, conselho é muito pessoal, né? É muito pessoal. Eu vou dizer do que eu aprendi da vida, do que eu aprendi quando eu estava lá no meu estágio no Ministério Público, ladeando essas mulheres fantásticas, como eu mencionei aqui no começo, que foram Amélia e Nina, doutora Maria José, que vestir a armadura da justiça. Verdadeiramente, sabe? Entender que o direito, ele precisa proteger a quem mais precisa. E a gente, como operador do direito, onde quer que a gente esteja, a gente precisa vestir essa armadura e se colocar nesse lugar. Eu acho que é um grande, assim, fazer as coisas com decência, com honestidade, sabe? Com garra, com força, com coragem. É esse o conselho que eu dou, sabe? Para o jovem estudante, para o jovem militante aí no direito, é não desistir do direito e da justiça. E você, Paulo, um conselho que você daria para os estudantes? Eu vou seguindo as palavras de Renata, e assim, eu tiro também por experiência própria, porque eu, quando eu era pequeno, eu sempre via em casa o pessoal da justiça, minha madrinha é advogada, e cursei direito, tendo ela como referência, e assim, foi algo que cresceu em mim. Então eu desejei aquilo. E eu acho que a gente precisa desejar realmente prestar essa vontade, né, de você querer defender, de você querer proteger as pessoas, o seu direito da melhor forma possível. E eh, eu falo que desde pequeno eu queria ser juiz, desde pequeno, dizia minha madrinha, porque eu via a movimentação em casa. Juiz, Amélia também, doutora Amélia, chegava lá em casa e ficava, meu Deus, esse pessoal tá aqui, é o quê? Minha madrinha, esse povo tá fazendo o quê aqui? Que iam almoçar lá em casa, né? Ela é o juiz, é a juíza, sei o quê. Eu disse, 10 anos, eu quero ser juiz, eu vou ser juiz, sei o quê. Então, aquilo também foi me alimentando. Então, a gente precisa querer, de fato, né? Muita gente tem interesse em prestar concurso, né? Você tá ali no direito aprendendo. Mas para quem quer, eu acho que militar, Sim. seja na advocacia, seja como um cargo de carreira, eu acho que tem que amar e Amar direito, entregar, né, amigo? amar direito e entregar a melhor prestação. E assegurar, de fato, Tem que o gostar de direito, né? gente.
né? Tem que gostar de gente também, assim, porque a gente vai estar sempre, em qualquer dos lugares, a gente vai estar lidando com pessoas e cuidando da vida das pessoas, sabe? Eu sempre falo inclusive lá nos cursos, né, de formação dos estagiários, eu digo, gente, a gente precisa considerar cada vez menos que é papel e tela e entender que é a vida das pessoas. Por mais que hoje, num juizado, a gente está lidando com a geladeira que queimou, imagine o desgaste emocional da sua geladeira que queimou, porque uma empresa de luz cortou a energia que não devia ter cortado e você perde toda a sua alimentação e você tenta falar e não consegue. Se você se transpõe para o lugar do outro, né, você tem essa empatia, você consegue ajudar aquela pessoa, sabe? Então, eu acho que é sempre pensar que a gente tá, tudo que a gente está fazendo é por causa das pessoas. Então, tem que gostar de gente se você for trabalhar com direito, né? Imagina você decidir a vida, a pessoa que vai ser condenada ou não, Sim. né? Tá, o juiz vai ter que decidir a sua vida dali para frente. Vai condenar, vai ser solto, vai ser absolvido. Então, assim, é legalizar e humanizar o direito, É né? verdade. Para aquelas pessoas que querem seguir com esse Não enxergar somente, propósito. não enxergar só aquele número, né, Sim. do Não, de processo, forma Não, alguma. não dá, né? tem que dar rosto, né? Né? Eu quando era papel, lá em Cajueiro, minha primeira comarca, eu tinha um papel que eu botava assim na minha parede, e até tem uma foto. Não é só número, não é só papel, são pessoas, são vidas. Então, isso me guia desde sempre, assim, não é só número, não é só papel, são pessoas. Seja o que for que eu esteja fazendo, eu tenho que considerar as pessoas que estão ali por trás. É como a gente tenta, né, Paulo, fazer isso lá na assessoria. Hoje eu tenho um grande parceiro aqui lá no meu trabalho, que Ave Maria. Imagine você trabalhar com seu melhor amigo. Se tem melhor dos mundos, você tá lá do lado de uma pessoa que você ama, passa o dia todo leve. Não tem dificuldade que a gente não vença Não, ali, né, Paulo? exatamente. E a gente tá rindo, A brincando, se gente divertindo e trabalhando. trabalha. É porque é melhor coisa que isso. Não Não. E tem, prestando não tem. E prestando o melhor efetivamente o melhor serviço. É, porque serviço. a gente realmente, todos os processos difíceis a gente conversa, a gente arenga também, porque eu sou um pouco arengueira, aí eu arengo com ele, né? Que ele não arenga com ninguém. Mas eu digo, Paulo, não é assim, ele é, Renato, eu digo, então tá bom, vamos por você. Até aqueles dias que a gente tá, meu Deus, que dia difícil hoje. Aí chega lá o Paulo com um doce. Olha o que eu comprei. E assim a gente vai levando o dia mais leve, né? Isso aí. E vamos melhorando. E até a gente conseguir. Mas a gente chegou no nosso fim da entrevista, infelizmente. Ai, Mas eu queria agradecer muito. Primeiramente, agradecer vocês por aceitarem este convite, né? Eu quero agradecer ao UNEAL por estar participando e ajudando nesse nosso projeto aqui de extensão do nosso Habeas Papo. Agradecer aos coordenadores, ao professor Tiago e à professora Marine também, que sempre dá suporte, né? Principalmente o professor Tiago, que não tem hora para responder. Pode ser meia-noite, ele te responde. Mas é isso, eu quero agradecer imensamente vocês. Muito obrigado por aceitar este convite. E vamos nos vermos bastante durante o nosso dia a dia, né? Durante o meu sim. estágio, né? Porque ainda tem bastante tempo para É acabar. estagiário lá, viu, minha gente? Então é quem cuida do atendimento do primeiro juizado. A gente que agradece, né, Com Paulo? certeza. Desde que você falou, gente, hoje vamos sim, vai ser massa conversar, Conversa. falar sobre o que a gente faz todo dia. É um Isso. prazer. E agradecer também ao nosso podcast, Keycast, que sempre nos dá suporte aqui. E tudo que a gente precisa está sempre de prontidão. Muito obrigado, pessoal. Ah, Obrigado. obrigada. Tchau, minha gente.